Olá, meninos! Hoje vamos começar o capítulo 7, figuras planas e espaciais, plantas baixas e plano cartesiano. Na página 33, a gente vai começar falando sobre figuras geométricas planas e espacial. Eu desenhei aqui no quadro, essa figura é uma figura geométrica plana. Por que ela é plana? Porque ela só tem duas dimensões. A gente vai voltar lá no capítulo 6, quando a gente começou a estudar os elementos primitivos, né? Que são os elementos fundamentais, que é o ponto, a reta e o plano. Se você lembrar, eu expliquei lá que o ponto, ele não tem dimensão, né? Ele não tem comprimento, ele não tem largura, ele não tem altura. A reta, ela tem uma única dimensão, que é o comprimento, ela é infinita nos dois sentidos. E o plano, ele tem duas dimensões, que é a mesma coisa da nossa figura geométrica plana. Ela tem duas dimensões, o que nós chamamos de largura e de comprimento, certo? Essa aqui já é uma figura geométrica espacial. Ela tem três dimensões. Ela tem a altura, a largura e o comprimento. Então, ela já tem três dimensões. Então, é as famosas figuras que a gente chama de 3D. Essas figuras, elas podem ser de várias formas. Eu fiz o desenho aqui de um quadrado e de um cubo. O quadrado, né, ele tem os quatro lados iguais. E esse quadrado, ele forma o cubo. Se você observar, o cubo é formado por vários quadradinhos, que a gente vai ver mais lá na frente. Ainda na página 33, eu tenho alguns exemplos dessas figuras, que é o retângulo, o pentágono, né, que são o círculo, que são as figuras planas, geométrica plana. As tridimensionais, né, as figuras espaciais, eu tenho o cilindro, né, que ele é formado, ele tem partes curvas, os cones, ele também tem parte curva, a esfera, e também é formada só por parte curva, e as pirâmides. A pirâmide, ela não tem partes curvas, né? A pirâmide, ela é formada por figuras planas também, e ela não tem parte curva. Por que eu chamo de pirâmide? Porque ela só tem uma base, né? E vem formando um topo aqui em cima. Os prismas são as figuras que elas têm duas bases, né? Por isso que elas são chamadas de prisma. A gente vai ver no decorrer do nosso conteúdo, certo? Eu quero que vocês lembrem que a geometria é um dos conteúdos matemáticos que está mais presente na nossa casa, né? Então, onde você olhar na sua casa, você vai conseguir enxergar figuras que são tanto planas como espaciais, certo? Na página 36, a gente começa a falar sobre os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, né, eles são porções fechadas, certo? São porções fechadas. Eles são limitados por figuras planas. Então, esse aqui, ou curvas, né? Ele pode ser formado por figuras planas ou figuras que têm um formato mais curvado, de curva. O caso dessa figura aqui, que a gente chama ela de sólido, né? Que é um cubo, ele é formado por figuras planas. Se você observar, ele é formado por quadrados, né? Então, ele tem 6 quadrados. Então, ele é um sólido, né? Ele é formado por figuras planas. Essas figuras, elas podem ser abertas, né? Como assim abertas? Imagine que na minha casa eu tenho uma caixa de remédio, né? Geralmente a caixa de remédio, ela tem um formato de um paralelepípedo, né? Que é um prisma também. Quando você abrir essa caixa de remédio, se você abrir ela, desmanchar ela bem direitinho, ali vai ser a planificação daquele sólido. Então, eu tenho aqui essa caixa, né? Se eu abrir, observe que ela é em formato 3D. Se eu abrir essa caixa, vai me dar a planificação dela. Tem aí na página 36 e também na página 37. Essas figuras, elas também têm elementos. Se você lembrar, quando a gente estava estudando lá no capítulo 6, a gente dizia que tinha um ponto, certo? Depois a gente já começou a ver, ainda no capítulo 6, quando a gente estava nos ângulos, que aquele ponto a gente também pode chamar de vértice, né? Quando ele está sozinho é um ponto. Quando ele é o encontro de duas ou mais
demais retas, semirreta e segmentos de reta, ele é um vértice. Então, aqui, na minha figura geométrica plano, eu tenho o encontro aqui de duas retas, que eu chamo de vértice. Aqui também, aqui e aqui. São vértices. Essa parte aqui, na figura plana, eu chamo de lado, certo? Então, esse aqui é um lado do quadrado, esse aqui é um lado do quadrado, esse aqui é mais um lado e esse aqui é outro lado. Já na figura espacial, né, eu também vou chamar, observe que na figura plana, o vértice é o encontro de apenas duas semirretas, né, de dois segmentos. Já na figura espacial, observe que ele tem mais do que dois. No caso aqui, a gente já tem três. Então, aqui, ó, eu também tenho um. Né? Aqui eu tenho outro. Ó, observe que eu estou marcando aqui os vértices. Certo? E a partir de agora, a gente vai chamar exatamente esse nome, vértice. E eu vou escrever aqui, ó. Vértice, e eu tenho 8. Então, aqui, no meu cubo, né, que é um prisma, ele tem 8 vértices. Além dos vértices, a gente tem também o que a gente chama de aresta. O que seria aresta? Aresta é exatamente aquela linhazinha que forma. Então, essa reta, esse segmento que vai de um vértice a outro, a gente chama de aresta. Então, eu vou marcar essas arestas para a gente contar. Ó. É que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, aqui no meu cubo, eu tenho arestas igual a 12, certo? Além das arestas, nós também temos as faces. Por exemplo, eu estou aqui com a caixinha de lenço, certo? Isso aqui é o que a gente chama de uma face. Essa lateral aqui, observe que ela é larga, né? Ela também é uma face. Então, aqui na minha figura, eu tenho, ó, essa aqui da frente é uma face. Como tem essa na frente, também tem atrás, porque observe, se eu tenho isso aqui na frente, né, aqui atrás eu também tenho, então você já faz duas, né? Aí eu tenho essa aqui de cima, embaixo vai ter também, né, são mais duas, já faz 4. Eu tenho essa lateral e desse lado vai ter também, então já são mais duas, já faz um total de 6. Então aqui eu vou ter faces igual a 6. Então, nessa figura, a gente consegue perceber o quê? Que eu tenho 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. E eu marquei aqui para ficar mais fácil de você compreender. O seu livro está na página 37, certo? Que você pode ir acompanhando, certo? Na página 40, nós temos as linhas poligonais e os polígonos, certo? Linha poligonal ela é formada por segmentos coplanares, ou seja, eles vão estar no mesmo plano, certo? Consecutivos, né? Vai ser logo um segmento, depois logo outro em seguida. E eles não serão colineares, ou seja, eles não vão estar na mesma reta. Então, eu coloquei aqui uma linha poligonal, certo? Isso aqui é uma linha poligonal. Então, eu tenho aqui, ó, daqui para cá um segmento, outro. Observe que eles estão no mesmo plano, né? São coplanares, e um já vem em seguida do outro. E ele não fecha, ele é aberto. Então, são linhas poligonais. Os polígonos, que eu já fiz aqui do lado, eles são formados por linhas poligonais, certo? Mas eles precisam ser fechados. Ou seja, o polígono, o menor que existe, né, o que tem uma menor quantidade de lados é o triângulo. Porque se eu tiver só 2 segmentos, não vai ter como fechar, certo? Então, o menor polígono, de acordo com a quantidade de lados, é o triângulo que ele tem 3 lados. Então, o polígono ele precisa ser fechado. Ele também é formado por linhas poligonais, certo? E ele precisa ser fechado. As linhas poligonais, elas podem ser abertas. Até que elas são abertas, na verdade, né? Os polígonos, eles podem ser convexos,
e côncavos. Agora nós estamos na página 41, certo? Eu vou explicar aqui. Polígono convexo é quando eu consigo passar uma reta, um segmento de reta, certo? E esse segmento, ele, a partir do momento que ele entra no meu polígono, ele só sai de uma vez, como é o caso aqui do triângulo. Eu passei aqui uma reta no triângulo. Observe que a partir do momento que a reta iniciou aqui na figura, ela só sai de uma vez. Então, esse polígono, ele é convexo, certo? Se eu passar outras retas aqui, ó, em qualquer lugar, você pode ficar tentando fazer isso, ó, todas as retas que eu tracei, a partir do momento que ela entrou, ela só sai de uma vez, ela não volta mais. O polígono côncavo, ele já é diferente. Por quê? É esse caso aqui. Tia, isso aqui é tipo uma bandeirinha de São João. Sim, ele é um polígono. E o polígono, para ele ser côncavo, ele precisa de quê? Ele precisa que a linha que eu traçar, ela exista pelo menos uma possibilidade dela entrar na figura, sair e entrar novamente. Se eu passar um traço aqui, uma reta, você vai observar que a partir do momento que a minha reta entrou, ela só saiu de uma vez, não é isso? Aí você poderia dizer, tia, então ele é convexo. Não, observe que se eu passar uma reta aqui, ó, ela já vai ficar diferente. Por quê? Ela começou aqui, ela entrou na figura, ela saiu da figura e ela entrou novamente. Então, quando isso acontece, o nosso polígono, ele é côncavo. Ainda na página 41, nós vamos falar sobre os elementos de um polígono, certo? Eu vou começar pelo vértice. O vértice, né, eu tenho aqui, lembrando que os polígonos são as figuras planas, certo? Eu só posso chamar de polígono as figuras planas, que são fechadas. Então, eu tenho aqui esse polígono, que é uma figura plana, e ele é fechado, certo? Então, eu começo pelo vértice. O encontro aqui das duas retas, né, dos dois segmentos, é um vértice, eu chamei de A. Esse aqui eu vou chamar de B, C, D e E. Então, isso aqui são os vértices. Depois dos vértices, você observar, nós temos o que a gente chama de lado, certo? O que é lado? Lado é exatamente os segmentos. Ou seja, do vértice A até o B, é um lado, né? Que é o segmento AB. O segmento AB é um lado. Do B até o C é outro lado, que eu posso chamar de segmento BC. Do C ao D é outro lado, eu chamo de segmento CD. Do D ao E é outro lado, que eu também chamo de segmento DE. E aqui do E até o A é outro segmento, que eu chamo de AE, porque a gente coloca na ordem, certo? Ah, tia, eu coloquei EA, não tem problema. Quem colocou EA é o mesmo segmento, porque está falando do mesmo espaço. Então, os segmentos a gente chama de lado. Além disso, a gente tem também os ângulos, certo? Esses ângulos, eles podem ser interno e externo. Quando é que o ângulo é interno? Quando ele está dentro. Interno é o que está dentro. Então, eu tenho esse ângulo, esse, e esse. Então, na minha figura, se você observar, eu tenho 5 lados, né? E eu tenho 5 ângulos. Isso é bem comum. Quantidade de lados é exatamente igual à quantidade de ângulos. Nós também temos os ângulos externos. Então, o ângulo externo é esse aqui, porque ele está fora da figura, ele não está dentro. Eu chamei ele de F. Além dos ângulos externos e internos, nós temos as diagonais, certo? Então, ó, quando eu coloco um segmento que vai de um vértice a outro, a gente chama de diagonal. Então, essa figura eu marquei aqui todas as diagonais, ó, do A ao C, do A ao D, do E ao B, do D ao B, do E ao C,
né? Então, eu consegui marcar todas elas, que são 5 diagonais. Ainda, falando sobre os polígonos, nós temos a classificação dos polígonos na página 42. A classificação dos polígonos, ela se dá pela quantidade de lados, certo? Então, eu começo pelo triângulo. Ele tem 3 lados, é triângulo. Ele tem 4 lados, é quadrilátero. 5 lados, pentágono, e assim sucessivamente eu tenho aí até o 20. Lembrando que os polígonos, eles também podem ser regular. Polígono regular é quando ele tem todos os lados com a mesma medida, como é o caso do quadrado. Então, o quadrado ele tem 4 lados iguais, então ele é um polígono regular. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os triângulos. Porque de todos os polígonos, os triângulos e os quadriláteros, eles têm mais de um. Então, como existe mais de um tipo de triângulo e mais de um tipo de quadrilátero, eu vou falar sobre eles, né? E vou começar pelos triângulos, eles estão na página 44. O triângulo, ele tem classificação, né? Então, a classificação do triângulo, ela está de acordo com a medida do lado e de acordo com a medida do ângulo. Então, o triângulo ele pode ser classificado de duas formas. O equilátero é quando ele tem os 3 lados com a mesma medida. Então, vai vir um tracinho aqui e um tracinho aqui. O que significa? Significa que esse lado tem a mesma medida desse lado, porque ele tem a mesma quantidade de tracinho, e a mesma medida desse lado. Então, eu vou saber a medida dos triângulos por essas marcações. Então, o triângulo é equilátero porque ele tem os 3 lados com a mesma medida. O triângulo isósceles, ele tem que ter pelo menos 2 lados iguais para ele ser isósceles. Esse lado e esse são iguais. Esse lado aqui, nesse caso, ele está diferente, porque ele tem 2 tracinhos. Então, esse triângulo, ele é isósceles. Tia, então isso significa dizer que um triângulo equilátero, ele também pode ser isósceles? Pode. Porque o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, para ele ter os 3 lados iguais, pelo menos 2 tem que ser igual. Então, o triângulo equilátero, ele também pode ser chamado de isósceles. E o triângulo isósceles, ele pode ser chamado de equilátero? Não. Porque o triângulo isósceles, como a gente viu aqui, um lado dele pode ser diferente, né? E no triângulo equilátero, não. Os 3 lados têm que ser iguais. E o último, pelo menos de acordo com a classificação dos lados, é o escaleno. Ele tem os 3 lados com medidas diferentes. Então, quando eu vi um triângulo que tem 3 lados com medidas diferentes, eu chamo de escaleno. Relembrando, equilátero tem os 3 lados com a mesma medida, isósceles pelo menos 2 lados com a mesma medida, e escaleno tem os 3 lados com medidas diferentes. Nossos triângulos, eles também podem ser classificados de acordo com a medida do ângulo. Aí eu vou relembrar o ângulo que a gente estudou lá no capítulo 6, certo? Os ângulos, eles podem ser agudo, né? Quando é que o ângulo ele é agudo? Quando ele é maior que 0 e menor que 90 graus. Ele pode ser reto, que é quando ele mede exatamente 90 graus, e ele pode ser obtuso, que é quando ele é maior que 90 e menor que 180. A gente vai ver esses 3 agora nos triângulos. Tia, mas a gente estudou o raso, o nulo, de uma volta, eu sei. Mas nos triângulos a gente só vai ver esses 3, agudo, reto e obtuso. Então eu vou começar aqui. O triângulo, ele pode levar o nome de triângulo retângulo, de acordo com a medida do seu ângulo. O que isso significa dizer? Retângulo, né? É porque ele tem um único ângulo reto. A gente já viu que o triângulo ele só pode ter um único ângulo reto, ele não pode ter mais de um ângulo reto. Então, se o triângulo tiver um ângulo reto, a classificação dele, o nome dele vai ser retângulo. Acutângulo, né? Da ideia de agudo, acutângulo, você vai lembrar de agudo. O ângulo agudo, ele é maior que 0 e menor que 90 graus. Então, o triângulo acutângulo, ele precisa ter os 3 ângulos agudos, maior que 0 e menor que 90. E por último, obtusângulo, né? Dá para você lembrar de obtuso, é quando ele tem um ângulo
obtuso. Ou seja, tem um ângulo maior que 90 e menor que 180. Então, relembrando aqui, retângulo tem um ângulo reto, acutângulo, os três ângulos são agudo e obtusângulo tem um ângulo obtuso. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os quadriláteros, certo? Quadriláteros são todas as figuras que têm 4 lados, certo? Como são várias, elas têm classificações também. A primeira delas que eu coloquei aqui são os trapézios. Por que eu coloquei os trapézios? Porque existe mais de um tipo de trapézio, certo? Então, primeiro a gente tem o trapézio isósceles. Por que a gente chama esse trapézio de isósceles? Porque os lados não paralelos desse trapézio, eles são iguais que esses dois aqui. Observe que esse lado e esse, eles são paralelos, nunca se tocam. Porém, esse lado e esse aqui, eles não são paralelos, porque se eu der continuidade aqui, em algum momento eles vão se tocar. Então, o trapézio é isósceles quando os dois lados não paralelos são congruentes. Ou seja, congruente na matemática, né, a gente já viu nas outras aulas que congruentes são iguais. Na matemática a gente usa geralmente a palavra congruentes. Trapézio retângulo. Esse trapézio aqui, ele leva o nome de trapézio retângulo porque ele tem dois ângulos retos. Aqui em cima e esse aqui embaixo. Então, por isso que esse trapézio leva o nome de trapézio retângulo. Trapézio escaleno, né? Escaleno, já deu a ideia lá do triângulo. Por que esse trapézio ele é chamado de escaleno? Porque os dois lados não paralelos não são congruentes, ou seja, são diferentes, são distintos. Então, esse lado é diferente desse, então é por isso que ele é chamado de trapézio escaleno. Depois a gente tem um retângulo, certo? O retângulo, ele tem os 4 ângulos iguais. São 4 ângulos de 90 graus. Esse lado aqui é paralelo e congruente a esse. E esse lado aqui é paralelo e congruente a esse outro lado. O losango, né, ele tem os 4 lados com a mesma medida. Não confundam com quadrado. O losango, ele não é um quadrado que está em pé, não. O losango, ele leva esse nome de losango porque ele tem os 4 lados iguais. Mas os 4 ângulos deles não são iguais. Se você observar, os ângulos aqui do meu losango, eles são diferentes. Eu posso dizer que esse é agudo e esse provavelmente serão obtusos. Então, ele não é um quadrado, ele é um losango, ele só tem os 4 lados iguais. Por último, a gente tem um quadrado. Por que ele leva o nome de quadrado? Porque além dos 4 lados iguais, ele também tem os 4 ângulos também iguais, certo? Então, o quadrado, além dos 4 lados, ele também tem os 4 ângulos iguais, certo? Bem, por hoje a gente vai terminando aqui essa explicaçãozinha. Eu espero que vocês leiam o conteúdo do livro, para ficar mais fácil a aprendizagem, certo? E a gente vai terminando a nossa aula por aqui. Então, até a próxima e bons estudos.